Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu quero trazer um pouco sobre a jornada do herói, que é um modelo muito aplicado em roteiro de jogos e para projetos de jogos a gente também vai usar muito essa parte. E eu quero trazer para vocês explicar a jornada do herói e depois mostrando exemplo, né? No caso vou usar o Pokémon aqui como exemplo, para que você entenda essa estrutura e para ver como pode te ajudar a construir sua história para o teu jogo, porque a base dela é muito utilizada e vai ser bastante importante para você. Redes sociais estão, ó, tá aqui abaixo do Fábio para você acompanhar e saber as novidades, tá beleza? Por que a jornada do herói acaba sendo um modelo muito usado pela galera, né? Primeiro porque existem alguns problemas que aparecem para quem tá trabalhando, né? Principalmente com jogos ou com narrativa que seja. Que é como é que eu estruturo a minha história de forma que tenha uma consistência, tenha um início, meio e fim bem elaborado e bem estruturado. Esse é o primeiro ponto, a gente sempre pensa nesse sentido aí. E aí, como é que eu posso construir isso de uma forma que seja consistente, de uma forma que seja bacana, né? De uma forma que eu construa um passo a passo de evolução do meu herói para que essa aventura vá acontecendo. Então é outro ponto também. E às vezes também de você como game designer vai assumir o papel de roteirista, porque às vezes você não tem um roteirista na tua equipe, entendeu? Você vai ter que assumir esse papel. Meu próprio jogo do Born Race, que eu fiz lá para Steam, nele eu fiz roteiro, eu fiz game design, eu fiz programação, eu fui produtor, então quer dizer, acabei acumulando uma série de funções, só não fiz a arte e não fiz o áudio, mas o resto todo, né, e algumas coisas de revisão de texto, tradução, enfim, mas basicamente todo o processo restante eu acabei fazendo, eu acumulei funções. Então é muito comum isso, que o game designer acabe fazendo esse papel, e não só isso, o próprio game designer também precisa ter essas noções de roteiro para poder ter uma visão melhor do que ele está desenvolvendo, né? Inclusive, se você quer conhecer um pouco sobre game design, ó, tem aqui embaixo o e-book gratuito, Os Segredos para as Games Viciantes, que é de graça, tu baixa aqui, ou no fabricadejogos.net tem também, para você aprender um pouco mais comigo, tá bom? Então agora, gente, vou mostrando para vocês cada passo da jornada do herói. Deixei aí um desenho para vocês primeiro, para apresentar um pouco da estrutura da jornada do herói, só para vocês verem que tem todo esse ciclo aí que a gente vai seguir aqui, mas eu vou usar como analogia o Pokémon. E também vou contar um pouco do meu jogo também, como é que eu fui construindo um pouco dessa experiência, que eu creio que também auxilia você a entender mais esse processo aí, para que fique mais memorizado e você consiga entender um pouco melhor isso, tá certo? Então acompanha comigo aí nas primeiras imagens. Então primeiro eu usei o exemplo do Pokémon, que é um jogo mais universal, e aí você vai conseguir entender melhor um pouco de cada etapa, né? E a primeira etapa que sempre começa na jornada do herói é o mundo comum. O mundo comum, gente, é aquele mundinho do herói, pacato, que nada acontece, né, que basicamente está tudo em paz, não tem nada, não tem nenhuma coisa desequilibrando o nosso protagonista, seja para bom ou seja para ruim. No caso do Pokémon, você tem um lado bom, né? Ash, você fez 10 anos, né? E você está pronto para sua aventura. Então é uma coisa boa, ele quer ir para essa aventura, ele quer ter o primeiro Pokémon dele e ele parte para essa experiência. Mas de fato é algo que desequilibra o protagonista, né? Você fica meio assim, poxa, pera lá, eu tenho que partir para aventura agora, eu preciso do primeiro Pokémon, eu vou sair para esse mundo aí inexplorável. Aliás, né, essa mãe que deixa com 10 anos a criança dar por aí, né? Meu Deus, né? Vai escravizar bichinhos ainda, hein? Meu Deus. Mas enfim, né? Mas basicamente esse é o mundo comum. Tá lá em Pallet, né? Vivendo aquela vidinha dele, tá lá de boa. E é isso aí, né? Esse é o mundo comum. No caso do meu jogo do Born Race, por exemplo, o que é o mundo comum? Tá lá, os espermatozoides estão lá de boa, né? Estão lá no Epidídimo, estão lá tranquilos, não estão de boa. Estão vivendo a vida deles lá naquele mundo lá, né, no mundo ali do corpo humano, basicamente. Eles estão lá, tranquilo, não tem nada desequilibrando eles. Até que eles são os únicos sobreviventes do processo e basicamente aí eles têm que começar a corrida. Mas daí a gente entra na próxima etapa que vocês estão vendo aí na tela também, que é o chamado à aventura. No chamado à aventura, gente, é o momento que a gente desequilibra o protagonista. Alguns chamam também de incidente incitante, né? Que é aquele incidente que realmente causa ali, que incita, né, o nosso herói a seguir na aventura. No caso do Ash, é filho, tu fez 10 anos, tá na hora de pegar seu primeiro Pokémon e ó, partir pro mundo. No caso do Born Race, do meu jogo, é basicamente vocês são os únicos sobreviventes espermatozoides aí, e se vocês não quiserem correr, não adianta, vocês vão morrer, tá bom? Vocês vão morrer, né, porque eles não vão durar para sempre. Então eles são obrigados a correr. Aí no caso do Ash, né, não tem recusa do chamado, porque basicamente ele já tem que assumir a aventura, ele não tem uma resistência. Porque assim, a recusa ao chamado, gente, é quando o herói tem uma resistência a não querer assumir o seu papel na aventura, tá certo? Mas no caso do Pokémon, ele quer muito assumir. No caso do Born Race, não é nem questão de eles quererem, eles basicamente são obrigados, porque senão eles vão morrer. Então daí nesses dois jogos tem um pouquinho de diferença, mas o processo é muito parecido. Um outro ponto muito peculiar também da jornada do herói, que vocês estão vendo aí, é o encontro com o mentor. No caso do Pokémon, o encontro com o mentor acontece de que forma? Quando ele encontra o professor Oak, ele tá saindo lá pela graminha do professor Oak, né? O professor Carvalho diz assim,
muito perigoso andar aí. Daí ele chega lá, dá as orientações pro Ash, explica tudo, né? Que é o Red, Blue, enfim, né? Eu tô falando da primeira versão de Pokémon, tá, gente? E aí, basicamente, ele orienta, dá toda a orientação, dá a agenda pra ele, dá o primeiro Pokémon, dá as primeiras Pokébolas, né? Faz todo o processo de orientação. Ele é um mentor, né? É o encontro com o mentor bem característico ali. Porque o mentor, gente, ele tem uma característica muito interessante, porque ele é o cara que te dá as informações, ele até te dá artefatos, inclusive, que é o caso até do Pokémon, só que ele não faz por ti as coisas, entendeu? Ele deixa assim, ó, ele te dá o caminho, te dá algumas coisas pra te ajudar, mas ele não vai fazer por você a aventura, entendeu? Ele deixa tu se virar, tá bom? Então esse encontro com o mentor é muito característico no Pokémon. No caso do Born Race, isso acontece com a célula ajudante, quando ela encontra lá os ajudantes, basicamente, daí ela dá as orientações de que, ó, vocês vão ter que correr a corrida, porque senão vocês vão morrer. Tá? É basicamente isso que acontece. A travessia de primeiro limiar, gente, é outro momento que vocês estão vendo aí na tela, e a travessia de primeiro limiar, ela ocorre no momento que, basicamente, o herói já está saindo do mundo comum dele e está indo para o mundo especial da aventura. Então, no caso do Ash, quando ele atravessa ali o mundo de Pallet e segue em direção à aventura dele. É basicamente isso. Tá? Essa é a travessia de primeiro limiar. Ele pegou os primeiro Pokémon, ele pegou as primeiras Pokébolas, né? Aí eu botei ali, gente, tá? Eu botei de outras temporadas, tá? Porque de modo geral o Pokémon, todos eles seguem a jornada do herói, tá? Então eu botei ali para vocês entenderem que todos os Pokémons, as versões de Pokémon, seguem o modelo da jornada do herói, tá bom? Então aqui eu só trago uma referência para vocês entenderem a base mesmo, tá? Por isso que eu botei ali de outros Pokémon de outras temporadas também, e por aí vai. E é isso, cara. Daí segue seus recursos e sai de bando. No caso do Born, cada um dos espermatozoides segue o seu caminho, né, durante a aventura, e aí começa o caminho para chegar até o óvulo, né, basicamente para fecundar o óvulo, e depois, futuramente, depois de 9 meses, você vê o resultado, né, já dizia o El-chan. Com isso, gente, começa aqui o desenvolvimento da narrativa, e aí vocês vão vendo aí os testes, os aliados e os desafios que o nosso herói vai passar. E aí, claro, no Pokémon tem vários tipos de testes e desafios, desde um puzzle, desde capturar um Pokémon difícil, desde enfrentar os líderes de ginásio, desde enfrentar a equipe Rocket, tá o tempo inteiro incomodando ali. Então tudo isso faz parte desses testes para fazer com que o herói evolua dentro da jornada e para também que se entenda, gente, que assim, o herói tem um objetivo para se chegar, mas os vilões, vamos dizer assim, eles também têm seus objetivos, que vão em contraponto ao do herói. Então essas forças não vão ficar ali paradinha e dizer assim, segue aí herói, vai, de boa. Não, elas também vão agir pra atrapalhar o herói, porque elas têm o objetivo contrário deles, certo? Divergem os objetivos. E aí, claro, vai gerar conflito, e esse conflito vai sendo acentuado ao longo da história. Isso aí é muito construído no jogo ao longo de cada fase, né? Cada fase vai vencendo um chefão. Aí depois outra fase, desafio, chefão. Essa construção é muito comum assim em estrutura de fases em jogos, ou em missões, né, de forma em cadeia, muito nessa linha aí. E se já tá curtindo aí toda essa jornada do herói, já dá aquele joinha aí que ajuda bastante a gente a divulgar esse vídeo pra galera, tá bom? E no caso do Born Race segue muito essa linha também. Cada fase que você está trilhando dentro do Epididium, da Uretra, cada fase, né, até chegar propriamente as trompas de Falópio, né, que é o ponto que o espermatozoide encontra com o óvulo, né, vai caminhando muito nessa linha aí para construir isso aí. A aproximação da caverna oculta, vocês estão vendo aí, essa aproximação da caverna oculta, ela é basicamente o momento que eu tô chegando muito perto de atingir o meu objetivo e de enfrentar o grande desafio da história, né? Então geralmente aquele momento que eu tô muito perto de enfrentar o castelo, né? Tô dentro do castelo do grande vilão, sabe quando no Mario, quando eu tô lá no Bowser, no 8º castelo? Então é mais ou menos esse momento ali, é a aproximação da caverna oculta, tá? No caso de Pokémon, esse momento é muito característico na Elite dos 4, tá? É nesse momento aí da Elite dos 4 que basicamente ele sabe que está muito perto de chegar nos grandes desafios, tá? Então a Elite dos 4 representa realmente o grande momento aí de aproximação de Caverna Oculta, quando ele está chegando na Rota da Vitória, está chegando lá para chegar na Elite, né? É muito perto disso aí. E no caso do Born Race, quando tá chegando na última fase, basicamente, que é as trompas de Falópio, né? Que é onde ocorre o encontro do espermatozoide e óvulo, onde ele vai fecundar o óvulo para depois, futuramente, poder nascer, né? É basicamente isso. No caso também aqui do Pokémon, vocês estão vendo aí na tela, a aprovação suprema é o momento também característico, que é aquele momento, gente, que você enfrenta essa grande força que tá ali te afrontando. No caso do Pokémon, é enfrentar a Elite dos 4 propriamente, tá? Esse é o momento de provação suprema. É um momento até que muitas vezes é um momento até de vida ou morte que você sobrevive, tá? Então esse é um momento muito crucial na narrativa. Geralmente é um momento associado ao clímax da história, né? Então é o ponto
top de evento, assim, da narrativa, tá bom? É aquele momento tão esperado mesmo por nós, né? Até nos filmes mesmo, né? Pegando não só de jogos, né? No Vingadores, né? O último Vingadores, o momento de enfrentar o Thanos, aquela grande batalha, com certeza foi o clímax e com certeza foi a aprovação suprema ali de todos os heróis da Marvel. No Born Race, esse momento é muito característico na hora que os 4 espermatozoides estão correndo para chegar até o óvulo. Esse momento ali é um momento muito de aprovação suprema, que é bem característico. Com isso, vencendo a aprovação suprema, você tem uma recompensa, né? No caso do Pokémon, você basicamente vence ele dos 4 e você é o grande mestre, né? Então tem isso. No caso do Born, você finalmente vai poder fecundar o óvulo e depois futuramente nascer. Então essas são as recompensas ali que você tem. Mas, olha aí na tela, você tem geralmente às vezes um caminho de volta. Um caminho de volta, gente, é aquele momento que você tá começando a deixar o mundo especial e começando a voltar para o seu mundo comum de antes. Porque as coisas já estão se resolvendo, os conflitos já estão acabando e basicamente você começa a fazer a volta. Né? Por isso que é caminho de volta. Só que as forças que você provocou não vão te deixar em paz. Então muitas vezes elas dão o último golpe, a última cartada. E geralmente isso é muito característico no caminho de volta. No caso de Pokémon, o caminho de volta acontece quando você acha que venceu a Elite dos 4 e você já é um mestre Pokémon, certo? Só que não, porque daí você tem o teu rival te esperando lá, porque ele é o mestre. Então agora eles têm que decidir quem vai ser o mestre Pokémon de verdade. Então esse momento no Pokémon é muito bem definido, tá? E aí tem o último confronto que eles vão se enfrentar ali, né? No caso de Born Race, esse momento é a última corrida final, eu diria, né? Que é onde quem vai fecundar o óvulo propriamente mesmo, né? Que daí cada espermatozoide vai correr e vai decidir quem vai fecundar o óvulo. É basicamente isso aí. E claro, daí a última etapa também que você vai ter a ressurreição, ou seja, ele renasce dessa experiência, ele sobrevive a isso, né? A ressurreição, no caso do Pokémon, é vencer o rival, né? E ser o mestre Pokémon, tá? E aí já entra no retorno com o Elixir também, né? Que você virar o mestre Pokémon. É todo aprendizado, experiência e conquista que você teve ao longo da jornada, né? E aí você volta pro mundo comum, basicamente. E no caso de Born Race, é basicamente você conseguir fecundar o óvulo e ter um final lá, que eu não vou falar para não dar spoiler, porque cada personagem tem um final diferente lá. Mas basicamente é isso aí, conseguir fecundar o óvulo, né? E aí depois futuramente nascer após 9 meses. Certo, gente? Eu espero que esse processo ficou bem claro para vocês entenderem um pouco do processo. Conta para mim aí nos comentários também se você entendeu toda essa lógica, se você já usava a Jornada do Herói também, que é muito interessante. E esse modelo eu uso tanto no meu curso Game Script Journey, meu curso de roteiro de jogos, como também utilizo no meu outro curso Game Design Cycle, né? Só que o Game Script Journey ele dá um aprofundamento maior, porque ele é um curso voltado totalmente para roteiro de jogos, tá bom? Então, deixa aí embaixo para você conhecer um pouco desses cursos também. E comenta, se inscreve no canal, dá joinha, faz tudo que tem que fazer. Ajuda bastante a gente a continuar o nosso trabalho, tá certo? Então, comenta aí se você usa também o modelo, tá? Bem legal. Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos, tá bom? Valeu, abraço!